Então, voltamos agora no nosso quarto vídeo sobre a síntese da história da filosofia. Nós abordaremos o segundo dos clássicos gregos, que é Platão. Né? Vimos no vídeo anterior falando de Sócrates e continuando essa cronologia. Vimos que Sócrates foi condenado à morte por dois grandes motivos. Primeiro, o contestamento da ideia dos deuses, dizendo que havia um só Deus. Ele coloca à prova a ideia cultural dos deuses gregos. E o outro, considerado corruptor dos jovens, por levá-los a refletir e a questionar o mundo, a política, o sistema grego da época. Então, temos agora, quando Sócrates morre, o seu principal discípulo estava com 28 anos, Platão. E Platão dá continuidade ao pensamento de Sócrates, reafirmando a ideia de que a verdade existe como única e não como múltipla. Ele vai elaborar a teoria do mundo das ideias, que é uma das suas principais, que é a partir da teoria do mundo das ideias você compreende praticamente toda a proposta da filosofia socrática, de Platão. Uma das suas principais obras, a República, Platão utiliza a alegoria da caverna para explicar as suas concepções. Então, para Platão, é simples. O mundo da caverna é um mundo sensível, onde as pessoas dominadas pelos desejos e pelas paixões dessa sensibilidade, desse mundo sensível, elas estão acorrentadas, alienadas à ignorância. E o mundo fora da caverna é um mundo inteligível, ou seja, que se chega através da razão, que é chamado mundo das ideias. Essa questão é a chamada teoria das ideias, onde as pessoas utilizam da razão para desapegar dessa ignorância, dessa alienação dentro da caverna e fazer, sim, reflexões válidas. Então, para ele, o mundo que nós temos, esse mundo sensível que conhecemos através da experiência, ele é extremamente enganador. Ele nos seduz com as aparências e, na verdade, nós contemplamos as sombras da vida, aqui fazendo um paralelo, uma explicação do mito da caverna ainda, contemplamos as sombras da vida como se fossem a realidade. Ele acredita que só quem realiza a transição do mundo sensível, ou seja, o mundo das aparências, para o mundo inteligível, que é o mundo das essências, possui o conhecimento. Então, quem é o sábio para Platão? O sábio para Platão é aquele que desapega das aparências, dos enganos sedutores dos sentidos e utiliza-se da razão. Contempla aí a ideia do bem e está apto a governar quem fez essa reflexão, quem deixa os sentidos, o sábio. Então, que nós vamos explicar depois, essa é a teoria política dele. Isso é o idealismo absoluto, né? Vou voltar antes de ir nas teorias, vamos aqui falar dessa divisão do mundo, mostra nesse esqueminha aqui, um desenho que eu fiz. O Sol aqui representa a verdade, porque no mito da caverna, o Sol está fora da caverna e é ele que traz a luz, as coisas, evidencia, acaba com a escuridão e mostra às pessoas a realidade. Então o mundo seria, a teoria do mundo das ideias seria dividido o mundo em dois, né? Teríamos duas etapas de um mundo, que primeiro é o plano físico, né? Que é o mundo das ideias, onde estão as essências, e ali tudo é fixo, tudo é perfeito, que é o mundo insensível, o mundo inteligível. O mundo das ideias, nós temos a matriz de todas as coisas. A matriz, por exemplo, da ideia de homem está ali, no mundo das ideias. A matriz da ideia de carro está ali no mundo das ideias. A matriz da ideia de cadeira está ali no mundo das ideias.
O que nós temos abaixo disso, inferior a isso, é o plano físico, onde nós estamos, que é o mundo dos sentidos, que é o mundo das formas, o mundo sensível, onde que eu conheço através das minhas experiências. Então, para Platão, as experiências são enganadoras. Por quê? O que é o ideal é usar a razão, que é o processo racional, e me apegar à matriz das ideias, desprendendo-me dessas seduções do mundo dos sentidos, onde que tudo é mutável, tudo é imperfeito, e buscando a ideia. Então, a teoria do mundo das ideias é essa, a do sábio. E aqui entenderemos, partindo disso, a ideia de lógica, de arte, de política, enfim, o mundo das ideias. Você que está estudando para o vestibular, você compreendendo essa ideia de Platão, é a centralidade do pensamento dele. Tá? Vocês podem perceber a semelhança que há dessa divisão metafísica e físico com a ideia do pensamento religioso que nós temos como predominância, o cristianismo, a ideia de mundo de céu e terra, né? A ideia de céu é metafísica, ou seja, o que significa a palavra metafísica, professor Ito? Significa fora do físico. Então a ideia de céu é metafísica e a ideia de terra é física. Muito semelhante com a proposta da teoria do mundo das ideias. Não é à toa. Por quê? Um dos principais sistematizadores do cristianismo na Idade Média, veremos isso nos próximos vídeos, faz uma cristianização dessa teoria, que é Agostinho. Tá? Mas não vamos nos antecipar. Mas para entender essa questão de mundo físico e mundo metafísico. Vamos às principais teorias dele. Primeiro, a teoria matriz, que é o mundo das ideias, que nós poderíamos chamar de idealismo absoluto. Ou seja, está idealizado. A ideia de governante ideal está pronta, está idealizada. A ideia do que é bom está idealizado. A ideia do que é o homem correto, o comportamento correto, está idealizado. O que é conhecimento está idealizado. Então, idealismo absoluto. Vamos lá. Quem que é a teoria política dele lá no livro A República? Qual que é a proposta? O rei filósofo. Isso mesmo. Quem deve governar para Platão é o filósofo. Porque o filósofo, ou seja, o sábio, é aquele que fez essa reflexão, desapegou-se das aparências, dos enganos, dos sentidos, e agora contempla a verdade. Então, quem conhece a verdade, ou seja, o sábio, é quem é a única pessoa na polis, na cidade, que estará apto a governar. Então, a primeira teoria dele, que cai em vestibulares principalmente, teoria política. Qual que é o político ideal? O sábio. Então, é o que nós chamamos de teoria do rei filósofo. A ideia do absoluto, do idealismo absoluto dele, nós temos lá, como aquele representante, o solzinho que eu mostrei para vocês, onde tudo emana do bem, do belo e do verdadeiro. O homem moral, então, quem que vai ser? É aquele homem que busca os ideais de comportamento. Então não existe, por exemplo, na compreensão da leitura filosófica dele, não existe, por exemplo, um relativismo moral. O que é certo numa cultura, na outra pode ser errado, o que é errado numa cultura, na outra... Não existe relativismo. É absoluto. O comportamento humano tem uma matriz que nos diz como deve ser. E como que eu descubro essa matriz? Usando da razão, da teoria do conhecimento. Que seria desapegar das aparências, dos enganos e das aparências, desse mundo que é uma sombra da verdade, é uma cópia imperfeita das coisas que existem no idealismo absoluto, no mundo das ideias. Ok? Então, lembrem desse esquema e garantirão uma interpretação da filosofia de Sócrates. De Platão. Não poderia deixar encerrar essa aula sem lembrar do mito da caverna. O mito da caverna, que muitos já conhecem,
Mas agora eu quero que vocês olhem para o mito da caverna, olhem para essa imagem e consigam perceber aquela divisão de mundos. Olha só, mundo sensível está aqui dentro da caverna, onde que temos homens acorrentados, ou seja, a ignorância que ele considera das pessoas, acorrentados, de costas para uma parede, e veem sombras de objetos que não são partes da realidade, são cópias do que está na realidade. Então aqui temos objetos que são cópias, a arte, né? Para ele a arte engana os sentidos do homem. Então temos objetos que projetam uma sombra em razão dessa fogueira. E esses ignorantes, esses homens, estão ali contemplando as sombras da vida. E fora da caverna nós temos a verdade, que é o mundo das ideias, onde as coisas existem realmente. O sábio, então, é quem se desprendeu das correntes e sai da caverna e vai contemplar a verdade. E aí diz o mito de que ele fala que um dos homens saíram e conheceu a verdade, teve dificuldade de abrir os olhos por causa do sol. Aí ele mostra quando você está realmente conhecendo as coisas, você tem dificuldade de percebê-las, porque você ainda está apegado às sombras, né? Acostumado às sombras que os seus olhos eram preparados para elas. Então ele abre o olho com dificuldade e contempla ali a realidade. Contemplando a realidade, ele quer também tirar os outros da ignorância. Então ele volta para dentro da caverna para tentar tirar os outros. E olha que legal. Essa é a postura de quem está realmente conhecendo. Pessoa que começa a descobrir, a estudar, a investigar as coisas, quer também mostrar para os outros a verdade, quer tirar os outros da ignorância. Mas, assim como Sócrates, que tinha essa intenção de tirar os outros da ignorância, foi injustiçado e condenado à morte, esse homem foi morto dentro da caverna por tentar tirar os outros e chamado de louco. Então, acredita-se que esse personagem que volta dentro da caverna para tentar tirar os outros e é morto por isso, considerado louco, ele está fazendo uma analogia, uma homenagem ao seu mestre Sócrates, que foi condenado à morte. Ok? Então, basicamente, esse é o mito da caverna, que tem, perceberam aqui, a semelhança com o plano físico e o plano metafísico, o mundo das ideias, onde que é essência, o mundo dos sentidos, as formas. Tudo é fixo e tudo é perfeito no mundo das ideias, e tudo é imutável e imperfeito no mundo dos sentidos. No mundo das ideias, onde que tem as essências, é o mundo insensível. Eu não conheço através das minhas experiências. Eu conheço através da razão. Vocês vão ver no próximo vídeo, falaremos de Aristóteles. Aristóteles já defende a ideia de que eu chego ao conhecimento através dos sentidos. Eu posso chegar através das experiências a conhecer algo. Para Platão, não. Para Platão, eu tenho que fazer o exercício da razão, do questionamento e desapegar das aparências do mundo. Qualquer dúvida, por favor, postem aqui embaixo os comentários. Né? Nós estamos aqui no terceiro vídeo do segundo vídeo, desculpa, dos clássicos gregos, e no quarto vídeo da série da síntese da história da filosofia. Falamos de Platão nesse vídeo. No vídeo anterior falamos de Sócrates e o próximo falaremos de Aristóteles. Se você gostou, por favor, clique aqui em gostei embaixo e indique o nosso vídeo. A intenção dos vídeos é justamente fazer uma síntese, falar brevemente dos filósofos e pegar a centralidade do pensamento dele. Tanto para quem quer conhecer da história da filosofia e tanto para quem quer estudar para a filosofia de vestibular, já que a filosofia está presente diretamente em alguns vestibulares e indiretamente na questão interpretativa, cultural e na literatura ou em outras ciências humanas nos vestibulares. Então, um abraço, sou o professor Ítalo Silva, obrigado pela atenção e conto com o seu clique no gostei aqui embaixo. Até mais, até o próximo vídeo para falarmos de Aristóteles.